Bom dia, galerinha do oitavo. Então, pessoal, algumas dúvidas surgiram em relação à nossa primeira videoaula sobre verbos, e aí eu vou fazer uma abordagem diferente com vocês, tá? Utilizando aí a mesma metodologia, as videoaulas também. Só que ao invés de uma mega videoaula, eu vou fazer uma divisão aí em partes, tá bom? Eu acredito que dessa maneira vocês consigam entender o conteúdo de forma mais fácil, tá? Então, mesmo assim, se surgir alguma dúvida, vocês podem estar me consultando aí por meio das mídias sociais. A nossa primeira videoaula sobre verbos, aquela que eu já postei para vocês, né? Acredito que alguns já devam ter assistido. Eu coloquei ali um pouquinho de tudo. Eu não fiz uma subdivisão em relação às partes, tá? Agora, esse passo a passo aqui sobre verbos, eu vou estar justamente dividindo em subtópicos aí, tá bom? E acredito que assim seja uma forma facilitadora quanto à compreensão, né, entendimento de vocês, tá bom? Então, nessa nossa primeira aula, nós vamos, né, dar início aí pelo conceito. A gente precisa entender aí o conceito, basicamente o que é o verbo, né? Então, o conceito é a gente entender isso. O que é o verbo? A gente entende muitas vezes que verbo, ele está muito atrelado aí à questão da ação, né, que é praticada. Quando a gente pensa muito em verbo também, a gente pensa muito em fenômenos naturais, né, com relação ao estudo dos sujeitos, quando ele vem de forma impessoal. E a questão de estado, né, o estado que a pessoa se apresenta ali, o ser, o estar, como o sujeito se apresenta, ou muitas vezes a característica mesmo, né, daquele sujeito também. Então, na maioria das vezes, a gente quando pensa para pensar um pouco em verbo, a gente atrela o conteúdo de verbo a esses três tópicos, né? Ação, estado e fenômenos da natureza. Normalmente é assim, a gente sempre faz a gente sempre atrela, né? E a gente não entende o porquê é uma ação. Ah, porque é uma ação. Ah, mas é só uma ação? É só uma ação. Ah, mas e o estado? É só uma forma como o sujeito se apresenta ali dentro da oração? Aí o fenômeno da natureza. Esse é o mais simples de todos, né? Então o que a gente vai fazer hoje? Eu vou explicar para vocês, nesse passo a passo aí, sobre essas três estruturas, na verdade duas estruturas. A terceira eu vou deixar para uma videoaula exclusivamente para ela, que ela é um pouquinho mais complexa, tá? Então nessa videoaula de hoje a gente vai trabalhar o conceito dentro das ações e dos fenômenos da natureza. O estado, os estados, né, o estado apresentado pelo verbo, eu vou deixar para uma outra videoaula. Belezinha? Tranquilo? Então vamos aqui a nosso primeiro slide. Então aqui o conceito, né, galerinha? Verbo é, então, a palavra que indica pessoa, número, tempo e modo de ações, estados no caso, né, e fenômenos naturais. Eu vou pegar minha canetinha e vou grifar e vou repetir, porque a gente vai estar retomando, né, esse conceito aqui dentro do estudo sobre o que é verbo. Vocês vão ver que recorrente eu vou estar voltando aqui nesse slide e vou estar mostrando para vocês o quão importante é. A gente pensa que verbo é só o quê? Está atrelado às ações. Não. O verbo está atrelado aqui a essas indicações. Olha a quantidade de indicações que tem aqui, ó. Então, verbo é a palavra que indica pessoa, é uma indicação, número, outra indicação, tempo e modo, esses dois aqui podem ser apresentados juntos, né? Então, tempo e modo das ações, estados e fenômenos naturais. Então, o verbo ele pode ser representado, ele pode ser indicado por todas essas representaçõezinhas aqui, beleza? Então, para ser verbo, professor, ele tem que ter essas características aqui? Sim. Não é simplesmente você falar, é uma ação, né? Correr, correram, né? Então, aí está um pretérito do verbo correr, correram, certo? Então, mas por que é verbo? Porque está indicando uma ação. Não é exatamente isso. A gente tem que analisar aí todo o contexto para que a gente entenda que por trás daquele verbo não existe apenas uma única ação. E sim, tudo isso, todas essas indicações que eu acabei de falar. Por trás desse verbo existe ali uma pessoa, um número, tempo, modo, ações e estado. Belezinha? Então vamos lá. Continuando aqui. Então, esse exemplo aqui, ele é
facilmente encontrado aí na gramática de vocês. Na página 109 da gramática, vocês vão encontrar esse exemplo aí, exatamente como está aí, ok? E aí a gente vai mostrar aqui como que esses verbos aparecem, a classificação desses verbos também, e depois a gente vai entrar naquela questão das indicações do slide anterior, tá bom? A gente vai pegar aqui um verbo em específico e vai, dentro desse verbo, apresentar aquelas indicações que eu coloquei lá no slide anterior, com relação à pessoa, né? Com relação às ações, ao modo, ao estado, todas aquelas indicações que eu coloquei lá no slide anterior, belezinha? Então vamos lá, por exemplo. Chovia muito, o placar era 0-0, os jogadores corriam, desesperados pelo gramado. O juiz apitou o fim da partida. Nenhum gol, pouca técnica, mas muita garra. A vantagem de domingo esteve ótima. As crianças brincaram muito e os pais ficaram felizes. Desculpa, eu falei aqui a vontade de domingo, não, a tarde de domingo, desculpem, tá? Então, a tarde de domingo esteve ótima. As crianças brincaram muito e os pais ficaram felizes. Tá bom? Corrigindo aí, eu falei a vontade, não a tarde. Então, vamos lá, pessoal. Podem ver aí que eu deixei em negrito, olha só, os verbos aqui, né? Então, temos aqui choviam, certo? Era, corriam, apitou, esteve, brincaram, ficaram. Mais algum? Acho que não, né? Isso aí mesmo. Então nós temos aqui. Quando a gente olha para o verbo, rapidamente a gente consegue entender como que funcionam essas classificações em relação às ações, o estado e os fenômenos naturais. Ok? Então o fenômeno natural ele está muito atrelado ao que o próprio nome já diz, né? A um fenômeno da natureza, né? Há uma questão aí, na maioria das vezes, climática, né? Então olha aí o primeiro exemplo, chovia, né? Chovia, então sempre é um verbo ali que vai ser apresentado na terceira pessoa do singular, né? Então chovia. Olha os demais aí, ó. O placar era, esse era, né? O estado como se apresentava o placar, a forma como o placar estava naquele momento, se apresentava, então ele é um verbo de quê? Qual a característica dele? Estado, né? Ele apresenta um estado. Terceiro aqui, ó. Os jogadores corriam, né? Corriam é o quê? Não é a prática de correr? Aí a gente fala assim, professor, o senhor falou que não era ação. É a ação também, mas a gente vai ver que por trás do verbo não tem apenas um único indicador ali. A gente vai conseguir analisar e encontrar vários indicadores que o classificam como verbo, tá? E o porquê a ação não é o único indicador aí para a gente poder conceituar, dizer que aquilo é um verbo porque determina uma ação, tá bom? Então vocês vão entender melhorzinho isso aí. Então, corriam, determina uma ação. Fica fácil identificar, né? Corriam, vem do quê? Vem do verbo correr, né? Então está sendo praticada ali uma ação, praticou uma ação na verdade, praticou uma ação, né? Está ali no pretérito, né? Está no passado, mas foi praticado essa ação aí do verbo correr. Aí nós temos aqui na frente, um pouquinho adiante, o juiz apitou, né? Então a mesma coisa. É o que? Praticar a ação do verbo apitar? Foi praticada essa ação do verbo apitar? Foi, porque ele apitou. Também está no passado. Continuando aqui, nós temos aqui, esteve, né? Então, a tarde de domingo esteve ótima, né? Então, como que se apresentava? Qual o estado? Como se apresentava a tarde de domingo? Ótima. Tá vendo aí? Que faz uma ligação em relação ao estado, à característica do sujeito dentro da oração. Então, a tarde de domingo, né, esteve, apresentou um estado em que se apresentou essa tarde, beleza? Essa parte dos estados aqui, eu vou deixar para vou fazer uma videoaula só para ela, tá bom? Agora, ações e fenômenos naturais a gente vai ver na videoaula de hoje. Então, esteve. Brincaram, brincaram, ação do verbo brincar, né? Também no passado. Sim, exatamente, professor. Então, a gente voltou aí ao mesmo conceito, a mesma
prerrogativa, né? A ação de novo. Mas eu vou explicar para vocês que não é apenas a ação. Então vem aí a ação do verbo brincar, né? E ficaram. Ficaram também apresenta uma questão de estado, né? Como os pais estavam naquele momento. Eles ficaram como? Felizes. Então é o estado que eles se apresentavam naquele momento. Eles apresentaram naquele momento esse estado. Eles estavam felizes, né? Eles ficaram felizes. Belezinha? Então aí a gente consegue, só de olhar para o verbo, a gente consegue entender quando ele vai ser classificado como uma ação, quando ele vai ser classificado como estados ou estado, ou quando ele vai ser classificado como fenômenos naturais. É muito fácil da gente conseguir identificar. Só que, como eu disse para vocês, o verbo aí passo a passo, eu quero desmistificar, eu quero destrinchar como que eles funcionam. Eu quero que vocês entendam aí tudo, ou pelo menos quase tudo aí sobre verbos, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui. Então, atenção a essa partezinha aqui, tá bom? Então vamos lá. Além de exprimir, no caso os verbos, né? Além de exprimir ações, estados e fenômenos naturais, o verbo oferece sobre aquilo que expressa várias indicações. Tá vendo aí, ó? Então, para ser verbo, ele tem não apenas que indicar uma ação. Brincaram, né? Foi uma ação praticada em relação ao verbo brincar, certo? Então, então quer dizer que só a ação em si classifica o verbo como verbo? Não. Você vai ter que usar o quê? Esses indicadores que estão aqui, ó. Pessoa, número, tempo e modo. Então, galerinha, o verbo, ele é subdividido dentro dessas indicações. Beleza? E quando a gente faz a análise aí desse verbo dentro dessas indicações, a gente vê que cabe as indicações dentro da análise de cada verbo. É muito fácil a gente fazer isso. Olha só, eu peguei aqui como exemplo o verbo aí, ó, brincaram, né? Então coloquei aqui brincaram. Aí a gente fala, é só uma ação. Mas vamos fazer uma análise com relação ao verbo brincaram e uma análise ao indicador aí, essa indicação de pessoa, tá? Então, quem brincou? As crianças. Quando você faz a pergunta quem brincou, né? Você já tem a resposta logo de cara. Se você voltar lá no texto, cadê? Aqui. Você voltar aqui no texto, ó, as crianças, não foi? As crianças brincaram. Então o texto ele deixa claro. Então as crianças. Então as crianças aí, elas, né? São elas, as crianças. Elas estão aqui na terceira pessoa do discurso. Esse discurso seria também a terceira pessoa do plural, tá bom? Só usei um termo mais técnico aqui para falar sobre o plural. Então, terceira pessoa do plural. Então, quando a gente fala quem, as crianças, aí a gente consegue identificar que não tem apenas uma ação aqui. A gente consegue encontrar uma indicação de pessoa, né? Então, para que o verbo seja verbo, além da ação, ele tem que ter uma indicação de pessoa. Beleza? Vamos para a segunda indicação aqui, ó. Quantas crianças? Falou apenas lá que eram crianças, né? Então, se eram crianças, a gente claramente entende que é mais de uma, certo? Então, mais de uma. Novamente, elas. Está no singular? Não, professor, está no plural. Então, se a gente está falando que é mais de uma criança, são crianças, são elas, a gente vai para o nosso segundo indicador, que é o que? O indicador de número. Beleza? E quando? Vamos para o nosso terceiro indicador. Quando? Quando eu pergunto quando, eu estou querendo saber a pessoa, eu estou querendo saber o número? Não. Eu estou querendo saber o quê? O tempo. Fica claro aí, gente. Olha só. Quando é uma ação já ocorrida. Ou seja, elas brincaram, né? Está aí no passado, né? Então, uma indicação de que algo já passou, elas já brincaram. Então, quando a gente faz a pergunta quando, né? No caso, você já consegue identificar aí que é uma indicação de tempo, né? Então, é uma ação já ocorrida, fato passado, indicação de tempo. Tá vendo que não é apenas uma ação? A gente, dentro dessa ação, a gente já conseguiu encontrar o quê? Pessoa, a gente já conseguiu identificar aí o número, e a gente já conseguiu identificar também, além do número, o tempo, né?
Então, pessoa, número e tempo. E por último aqui, a ação é expressa com certeza. Lembra da nossa primeira videoaula lá, quando eu estava falando para vocês sobre o modo indicativo, né? O modo subjuntivo, o modo imperativo. Quando eu expliquei para vocês aqueles 3 modos, lembrem-se que toda vez que uma estrutura, um verbo, ele vier no modo indicativo, é quando se tem uma certeza de que algo foi feito. Tá? O subjuntivo vem aquela questão da dúvida, né? Então é a dúvida de que algo foi feito. E o imperativo normalmente expressa uma ordem. Belezinha? Então, essa aqui é as 3 divisões de modo. Aí eu pergunto para vocês, a ação é expressa com certeza? É expressa com certeza ou não? Brincaram mesmo? Tem certeza de que brincaram? Aí você fala, professor, eu não tenho certeza não. Não tenho certeza não. Então, vamos conjugar ele aqui, só para vocês terem uma ideia. Vamos conjugar esse mesmo verbo brincar, aí de brincaram, no futuro do subjuntivo. Quando a gente conjuga o mesmo verbo brincar no futuro do subjuntivo, olha como ele fica na primeira pessoa. Quando eu brincar. Quando eu falo quando eu brincar no futuro do subjuntivo, eu tenho certeza de que eu brinquei? Não. Apresentou o quê? Uma dúvida. Olha só a segunda pessoa. Quando tu brincares. Tem certeza de que brincou? Também não. Então tá vendo aí? A gente consegue identificar quando ela está no subjuntivo, onde aparece o que? A dúvida sobre aquilo que aconteceu, né? A ação desse verbo. E o modo indicativo, quando ele apresenta o que? Uma certeza. Então a gente tem clara evidência de que as crianças brincaram. Então você tem uma certeza, sim. Se você tem essa certeza, o modo ele é indicativo. Então aqui nós temos o que? A indicação de modo. Então, galerinha, não é apenas a ação que caracteriza o verbo, e sim a ação junto com a pessoa, junto com o número, junto com o tempo e junto com o modo. Vamos tentar fazer aqui uma análise utilizando um outro verbo? Vamos lá. Se eu coloco aqui, ó, apitou. Beleza. Apitou, vamos jogar aqui. Quem apitou, né? Então, quem apitou foi quem? Ah, foi o juiz, né? Foi o juiz, então é ele. Terceira pessoa do plural, como terceira pessoa do plural, como está aqui, não. Terceira pessoa do singular, né? Mas tem uma indicação de pessoa. Então, se eu mudar o verbo apitou aqui, eu consigo identificar quem foi o juiz, ele, né? Terceira pessoa do singular, indicação de pessoa. Quantas, né? Quantidade aí, quem apitou no caso, quantas pessoas no caso apitaram, né? Apenas uma, né? Então aqui no caso ele também vai estar representando o que? O singular, aqui o contrário desse verbo que a gente analisou. Então uma indicação de número, né? Quando ele apitou, apitou, ele está apitando agora, ele vai ainda apitar o jogo? Não, ele apitou, então vai exatamente indicar o que? Uma ação já ocorrida, ou seja, passado. Expressou ali uma certeza? Sim, ele apitou o jogo. Então também é um verbo que está no modo indicativo. Então nós temos aqui o modo. Tá vendo aí? Então a gente fez uma análise aqui de quê? De brincaram e de apitou. Tá vendo? Então, gente, vamos lá. Vamos fugir aí da prerrogativa de que verbo é só ação. Verbo tem que ter os indicadores de ação, pessoa, número, tempo e modo. Então, quando estiverem estudando, quando estiverem vendo essa videoaula, façam as anotações devidas, ok? Belezinha? Espero que todo mundo esteja entendendo aí como que funciona aqui, que verbo não é apenas ação. Então, vamos concluir esse slide aqui falando o quê? Ou seja, a palavra brincaram, né, não é apenas um verbo, porque simplesmente exprime uma ação, mas porque sobre essa ação expressa determinadas indicações, elas aqui, ó. Então, é fácil da gente identificar, né? Lembra aqui, ó, quem, quantas, quando, expressa uma certeza, expressa uma dúvida, né? Expressa uma ordem, a gente vai identificar isso é o que? Imperativo, subjuntivo e indicativo. Ok? Belezinha, galerinha? Então, vamos no próximo aqui. O próximo, pessoal, esse é muito fácil, tá? Fenômenos naturais. Então, verbos aí, né, que
têm essa característica, têm essa representação aí por meio dos fenômenos naturais, ou como a gente costuma ver também em alguns livros, fenômenos da natureza, né? Tem alguns fenômenos da natureza, outros fenômenos naturais. Então, galerinha, olha só. Lá no nosso primeiro slide eu estava falando um pouco e eu falei sobre a questão de ser impessoal. Aqui eu coloquei o conceito para que vocês entendam como que os verbos, né, com essa característica, eles se apresentam. Então, todos os verbos que indicam fenômenos da natureza, eles são impessoais. O que é isso? Não tem pessoa, não tem sujeito, tá? Não tem sujeito próximo a ele, tá bom? Então, isto são verbos sem sujeito e conjugados sempre na terceira pessoa do singular, ou seja, ele ou ela, terceira pessoa do singular, belezinha? De qualquer tempo ou modo. Então, de qualquer tempo ou modo, presente, passado, futuro, tempo, tá? Modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Então, em qualquer tempo ou modo, ele sempre vai vir na terceira pessoa do singular, belezinha? Esses aí são os verbos que têm características de fenômenos naturais. Vamos a alguns exemplos aqui. Nevou na Serra Gaúcha. Onde é que está aqui o meu verbo? Nevou, né? Tá vendo que é sempre relacionado a efeitos climáticos, né? Então nós temos aqui, ontem choveu o dia todo. Então nós temos aqui também o choveu, né? Venta muito em Itajubá, cidade do sul de Minas. Faz o quê? Venta, né? Então, geará forte na próxima semana. Geará. Trovejou de manhã cedo, mas não choveu. Nós temos o que? O chover e o trovejou ali, né? Certo? Amanhecia quando chegaram ao lago, né? Então, também temos a questão climática. Amanhecia. Anoiteceu cedo, anoiteceu. Belezinha, pessoal? Então, fenômenos naturais aí é fácil da gente conseguir identificar. Dentro daquelas 3 classificações de estado, ação, os fenômenos naturais eles são os mais fáceis aí da gente conseguir identificar. As ações, vocês viram que, para entender que o verbo é um verbo, ele não segue apenas a classificação, é uma ação, todo verbo indica ação. Não, ele vai indicar também o quê? Pessoa, número, tempo e modo. Beleza? Então, ficamos por aqui com mais essa videoaula e até a próxima, beleza? Próxima videoaula vai ser só apenas sobre estados, belezinha? Eu deixei ela especificamente porque chega a ser um pouquinho mais complicado, mas eu sei que vocês vão tirar essa de letra. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.